Fala aí, empreendedores! Beleza? Seguinte, hoje vamos começar aqui mais um episódio do Praticast. E hoje estou com uma pessoa muito especial na minha frente, Bianca. Olá, olá Gabriel, olá pessoal. Meu nome é Bianca, como o Gabriel falou. Eu sou advogada de propriedade intelectual e tenho uma empresa de registro de marcas. Então, o nosso papo vai ser focado nisso, em proteção de propriedade intelectual. E estou muito feliz por estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Para quem não sabe, eu virei cliente da Vero Marcas e Patentes. Exatamente. Então, hoje a gente está trabalhando junto, que a gente vai registrar 5 marcas. Já estamos com o processo em curso. O Praticast está no meio? Tá. Ah, respeita, nunca mais vão pegar meu nome. Exatamente, tá protegido o Praticast. Então a gente confiou no trabalho da Bianca, foi o Giovanni, professor da oratória, que indicou, né? Você também trabalhou com eles ali. Exatamente. O Giovanni é o professor da oratória, nosso cliente, né? E a gente já registrou várias marcas dele, desde antes dele bombar, né? Que agora ele tá famoso. Ele tá super famoso. Desde antes dele ser famoso e agora a gente continua registrando os novos produtos que ele tá criando, né? Exato. Tem isso, né? Não é só registrar uma marca geral, pode ser um nome de um curso. Exatamente. A gente registrou todos os cursos que ele lança, tá tudo registrado. Tem uma coisa assim, aleatória, tipo, super aleatória que vocês já registraram? Tipo, você fala, não imaginava que eu ia registrar isso. Tem alguma caso assim? Já veio muita coisa aleatória, assim. Deixa eu pensar na mais aleatória. Tinha uma engraçada, que era o cachorrão. Cachorrão, que era do segmento de alimentação. Até é bem curiosa essa história que a gente não chegou a registrar, justamente porque já tinha um cachorrão. Porque como que desenrolou, né, esse cliente? Ele veio até a gente justamente porque outra pessoa notificou ele, que já tinha feito registro. E ele era um cliente que, assim, ele já usava a marca há 14 anos. Nossa. Há 14 anos, na cidade dele. Ele era muito famoso. Era conhecido pelo nome exótico, né? Cachorrão. Uhum. E já tinha construído, assim, muitos clientes. Já tinha adquirido muitos clientes na cidade. E uma pessoa ali da cidade se aproveitou da situação, né? Do nome já ser muito conhecido. Registrou a marca dele. Depois que já estava tudo registrado, notificou ele para acessar o uso. Aí ele encontrou a gente e, infelizmente, já não tinha o que fazer, né? Ele já tinha perdido a marca, ele tinha todo um ônibus personalizado com a logo dele, né? Ele teve que tirar tudo isso, mudar tudo, teve um prejuízo gigantesco para criar uma nova marca e daí, então, assim, fazer o registro. Então, foi uma situação bem delicada, assim, que acontece com muita frequência. Exato. Eu tava conversando com uma moça hoje, e ela já trabalhou, né, pra registrar marca e tal. E teve um caso muito engraçado, não vou citar nomes, de um famoso, que foi atrás do serviço deles, e o famoso tava querendo registrar, sabe o quê? Mas não conseguiu, porque não tem como. Não dá nem pra acreditar, a bunda da moça. Bunda da moça? Realmente, marcas, assim, que tem esse apelo, assim, sexual, etc., não podem ser registradas, né? Eu não achei que... Eu falei, Quando vai contra os bons costumes, a honra, assim, não pode ser registrado. Tem vários tipos de marcas que não podem ser registradas, né? Dentre elas, esse tipo de marca, assim, que é desse gênero. Pois é, eu achei mó aleatório. Foi hoje mesmo que eu fiquei, mas como assim? Cara doido. Depois eu falo quem é. Tá bom. Fiquei curiosa. Mas, antes da gente começar o nosso podcast, eu não posso esquecer de falar dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é a DBI Contabilidade, nossa empresa aqui que ajuda a gente com a parte mais chata, na minha visão, a parte mais chata, que é burocrática, imposto, todas essas paradas. Vocês mexem também com um trabalho bem chato, tá? Sim. Muito obrigado por mexer com esse trabalho, porque não dá, muito chatinho. Coisa relacionada ao governo e tal, registrar. Aí, com a DBI Contabilidade, é melhor pra você aí pagar os seus impostos certinho, pagar menos. Em vez de, tipo, tem gente que paga mais, né? Tem gente que tá pagando mais imposto porque não sabe, eu vou me enquadrar no quê? Eu não sei, né? Pergunta pra DBI Contabilidade. Os primeiros 3 meses é de graça.
tá? Já soltando aqui. Os caras são foda. Então, marca uma reunião lá com o Tiagão. O Tiagão tá presente aqui nos nossos episódios. E acredito que eles vão te ajudar. Nós somos clientes também da DBI. Primeiramente, chegamos como clientes. Depois a gente fez essa parceria e eles patrocinaram o podcast. Então, dá essa moral, já que eles estão dando essa moral pra gente aqui. E, né, não podemos esquecer de avisar do Monetiza Canal de Corte, que é o nosso curso, onde ensinamos você a fazer dinheiro com canais de cortes, não apenas no YouTube. Tem várias formas de fazer dinheiro com canal de corte, com a habilidade de cortes em si. Então, o Monetiza Canal de Corte é ideal para você que está começando na internet e não sabe por onde começar. Realmente gosta de YouTube, gosta de assistir podcast, gosta de assistir lives, conteúdos longos e quer transformar isso em dinheiro, é o Monetiza Canal de Corte que você precisa adquirir. Fechou? Então, bora pro nosso papo aqui. Eu queria saber onde podemos começar a sua história. Tipo, pra saber como que a Bianca chegou até onde ela chegou. Acho que dá pra começar ali no final do ensino médio, que foi quando eu tinha que tomar a decisão de que carreira que eu ia seguir, né? Porque eu tinha ali 16 anos e por obrigação, assim, família. Eu estudava numa escola particular que todo mundo, terceirão é preparação pro vestibular, né? Então, eu tinha que escolher o que eu ia fazer. E o direito não foi minha primeira opção, assim. Eu nunca sonhei em ser advogada. Foi uma coisa que eu vou contar como que aconteceu, mas não era a minha primeira opção. Eu pensei em psicologia, eu pensei em relações internacionais, comércio exterior, até estética. Assim, eu tava bem perdida. Até o dia que uma amiga minha de infância, que eu tenho desde os 11 anos, a Fernanda, ela me ligou e me contou. Eu lembro até do local que eu tava, assim, na minha casa. Isso quando eu tinha 16 anos, faz o quê? Eu tenho 10 anos atrás. 10 anos atrás. Ela me ligou e falou... Então, eu tava fazendo uma aula de técnico em contabilidade e eu tive uma aula de direito. E foi muito interessante, eu gostei demais. E aquilo veio na minha cabeça. Nossa, por que eu nunca pensei em direito? Porque eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, a melhor da turma, sempre gostei muito de ler, de estudar, sempre fui muito dedicada. Então fazia sentido. Para você ser advogado, realmente você tem que ter uma dedicação de ler, de estudar. E eu me interessei pela matéria, assim. Comecei a ver a grade do curso, né? E falei, é isso que eu vou fazer. Então, eu comecei a fazer a faculdade, eu tinha 17 anos. Depois que eu dei entrada ali na faculdade, eu fiquei só um ano, praticamente, só estudando. Você fez em Curitiba mesmo? Fiz em Curitiba mesmo. Qual? Na Santa Cruz. Santa Cruz. E não era a minha primeira opção, mas, enfim, acabou que para a faculdade que eu queria fazer, que era a Unicuritiba, que eu acho que você não conhece, né? Que é a mais tradicional de direito que tem lá em Curitiba. Não tinha disponibilidade para fazer o vestibular, que era só o tradicional, porque direito era muito concorrido. Eu fui viajar, tinha já uma viagem marcada para essa data, não tinha como reagendar. E minha mãe falou, faz na Santa Cruz, que é a faculdade que ela já tinha feito. Minha mãe, ela é professora formada, mas não trabalha com isso. Ela fez letras. Falou, faz ali, que é mais perto também de casa. Depois, se você quiser mudar, você muda. Mas eu comecei lá, eu gostei tanto que eu não vi motivo para mudar, sabe? Continuei lá. Fiz vários amigos, foi bem, bem enriquecedor, assim. E fiquei um ano praticamente só estudando. Então, eu não trabalhava nessa época. A faculdade valeu a pena pra você? Valeu, né? Porque sem a faculdade que tem profissões que não necessariamente você precisa fazer a faculdade para exercer elas. Mas, por exemplo, direito, se você não tiver OAB, não tem como, né, você ser advogado. Você tem que concluir toda a faculdade, passar na OAB, para daí você exercer a tua profissão. Uhum. Então, com certeza, eu adorei e valeu muito a pena ter seguido esse caminho. Legal. Você consegue trazer o microfone mais para cá? Claro. Oi. Voltei. Então aí você tava na faculdade? Fiquei um ano só estudando. Eu não trabalhava, eu tive sorte que meu pai pagou minha faculdade inteira, então eu não tinha essa obrigação. Mas quando chegou ali, quando eu tinha 18 anos, eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso arrumar algum emprego. Na verdade, desde o começo da faculdade eu tentei conseguir estágio. Só que é muito difícil, quando você tá no início da faculdade, você conseguir um estágio, porque todo mundo quer que você tenha experiência. Só que como que você vai ter experiência se ninguém te dá a oportunidade de você ter experiência, né? Exato. Então, foi bem difícil, assim, eu não consegui nenhum estágio ali no primeiro e no segundo período.
Então, eu decidi seguir outro caminho. Falei, já que agora eu não vou conseguir, eu vou ter que fazer alguma coisa pra ter o dinheiro pra comprar minhas próprias coisas, que eu não quero ficar dependendo do meu pai e da minha mãe, né? Isso foi em 2015, eu acho, se não me engano. Aí eu decidi trabalhar no shopping, numa ótica. Comecei a trabalhar no shopping, vendendo, atendendo. E, assim, naquele momento eu tinha visão só de, vou ganhar um dinheiro aqui, né? Não tinha noção do que aquilo poderia me enriquecer, assim, né? Da experiência de trabalhar com o público. Porque hoje isso faz toda a diferença pra mim. Essa experiência que eu tive lá quando eu tinha 18 anos, atendendo um monte de gente no shopping, pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, porque é uma ótica que tem desde óculos de R$100 até óculos de 2.000, de grife, de Prada, de Tiffany. Então, eu atendi muita gente de todos os tipos, aprendi a lidar muito bem com as pessoas. E isso fez bastante diferença para depois eu iniciar o meu próprio negócio, sabe? Então, foi bem legal essa experiência que eu tive. Essa habilidade de vender, né? Exatamente. Nossa, pra mim é uma das melhores. Com certeza. Claro que a gente sempre tem o que melhorar, mas eu já me entendo como uma boa vendedora, assim, sabe? Vendeu pra nós. E então eu fiquei na ótica ali trabalhando por volta de, acho que deu uns 9 meses por aí. E enquanto isso eu procurava estágio, mas estava naquela correria de tinha que trabalhar no shopping. Trabalhava final de semana, né? Sabe como que é a vida de shopping. Tinha que fazer trabalho, faculdade, tinha prova, não sei o que. Tava uma correria que eu deixei um pouco, assim, de lado de procurar estágios. Mesmo que eu quisesse, eu não tava focando tanto para conseguir sair da ótica e trabalhar do estágio. Até porque na ótica eu ganhava um salário que eu sabia que eu não ia conseguir com o estágio. Só que eu tinha noção de que era importante fazer um estágio. Não podia ficar, né, perdendo tempo de não ter uma experiência. Eu precisava passar, né, evoluir para esse nível de realmente começar a atuar na área jurídica. Então, só que é até legal falar isso que nem eu disse, eu não tinha pretensão, quando eu era mais jovem, de ser advogada, né, e também não tinha a menor ideia de que um dia eu ia me tornar empreendedora. Então, eu não tinha isso dentro de mim. Que nem tem pessoas que eu já vi que vieram aqui e falaram, não, que desde criança eu já tinha isso dentro de mim. Eu não tinha. Mas não quer dizer que se você não tem, que você não pode se tornar. Mas você diz que provavelmente não tinha porque você não conhecia? Porque eu acho que era mais confortável eu pensar que eu seria empregada, que eu ia trabalhar num escritório e, sabe? Ia ter meu fixo ali, uma questão de comodidade mesmo. Sim. De não correr riscos, sabe? De, esse mês deu, esse mês não deu, sabe? Então, eu não tinha muito isso em mente. Era uma coisa que também na minha família não tem muitos empreendedores. São pessoas que trabalham, assim, como funcionários públicos, enfim, no comércio. Então, não tinha alguém ali para me inspirar também, sabe? Sim. Então, eu fiquei ali esse tempo na ótica até o momento que teve umas divergências entre os funcionários ali. Eu já não estava mais feliz. E daí, enfim, pediram para eu ser transferida para outra loja. Eu falei que não iria, porque o shopping que eu trabalhava era do lado da minha casa, então não faria sentido. Para a faculdade eu ficar longe, tal. Eu falei que não iria, então eles decidiram me mandar embora. E foi difícil, por mais que eu não quisesse seguir naquela carreira de, né, vendedora, enfim, numa ótica. Foi difícil ser mandada embora, porque eu sei que eu me dedicava muito e que eu era muito boa no que eu fazia. Eu era muito responsável. Então, foi ruim eu não tomar essa decisão e tomarem por mim, sabe? Naquele momento de eu me sentir mal comigo, assim, sabe? Ela tem que falar assim, espera aí, deixa eu me demitir. Tipo isso. No final das contas, isso foi bom, porque quando você é demitida, você recebe as verbas rescisórias, né? Então, foi vantajoso pra mim. Mas naquele dia, eu lembro que eu fiquei bem triste, assim, sabe? Não foi um dia legal. E eu lembro que era numa sexta-feira. E eu nunca, em hipótese nenhuma, saía numa sexta-feira à noite, porque no dia seguinte eu trabalhava, né? Eu trabalhava no shopping, então sábado de manhã eu tinha que estar lá. E daí, nesse dia, a minha melhor amiga, a Bruna, que já é minha amiga há, sei lá, 15 anos, ela falou, não, a gente vai sair. A gente vai num rodeio
Eu não sei se vocês têm costume aqui de ter rodeio, mas lá na cidade vizinha, que é Mandirituba, tem muito rodeio. Lá, quando eu era de Campinas, tem, é Jaguariúna. Então, ela adora essas coisas de cavalo, de rodeio, enfim. Ela falou, não, tem um rodeio e a gente vai ir. Você não tem o que fazer amanhã, né? Você não vai trabalhar, então você vai comigo. E eu fiz de tudo pra não ir, que eu não queria ir de jeito nenhum. Mas eu não sabia como que isso poderia mudar a minha vida, porque quando ela me arrastou, literalmente, pra eu ir pra esse evento, eu conheci um advogado que trabalhava num dos maiores escritórios que tem em Curitiba, que na verdade tem no Brasil inteiro, mas a matriz lá em Curitiba. E daí eu contei minha história pra ele não tava muito animada, né? E daí eu contei o que tinha acontecido. E ele falou assim, não, segunda-feira eu vou marcar uma entrevista pra você fazer. Pode ficar tranquilo, me manda e-mail lá, me manda teu currículo, que você vai fazer uma entrevista. Eu falei, nossa, né? Que surpresa, né? Num evento assim, foi muito inesperado, exatamente, num rodeio. E conheci esse advogado. E daí, na semana seguinte, eu já fui fazer a entrevista. E alguns dias depois, eu fui contratada e comecei a trabalhar no escritório. Isso eu já estava no 4º período da faculdade. São 10, normal? São 10. E daí... 4º período é rápido, é tipo 2 aninhos. Tá bem no começo ainda, né? Eu tava no 2º ano da faculdade. Então eu entrei bem crua ainda, porque só tinha aquela parte de introdução mesmo, estudo de direito, filosofia, psicologia jurídica, muito a parte base, assim, nada sobre processo efetivamente. Parte mais teórica. Bem teórica. E eu entrei bem crua no processo, no processo não, né, no escritório, mas eu tive pessoas que até hoje são minhas amigas, assim, que me ajudaram muito, me ensinaram demais. Pessoas maravilosas, o escritório, assim, eu trabalho dando um spoiler, né, eu fiquei mais de 5 anos lá, então fez uma diferença muito grande, assim, na evolução profissional, assim, principalmente na parte jurídica. E um fato que eu gosto de contar para as pessoas é que eu trabalhava como estagiária, então eu não ganhava muito dinheiro, né? Porque estagiário, sei lá, ganhava nem R$1.000 por mês. E eu tinha o sonho de ir pra fora. Eu sempre tive esse sonho de viajar, o lugar que eu mais queria conhecer era os Estados Unidos. E a minha amiga, essa mesma que me levou pro rodeio, foi morar nos Estados Unidos. Ela morava em Nova York. Ela fazia aquele programa de au pair. E eu tinha o sonho de ir, só que eu era estagiária, como que eu ia pagar uma viagem para eu ir para os Estados Unidos. E daí eu comecei a fazer outra coisa que também me preparou para me tornar empreendedora. Que na verdade foi um mini empreendedorismo, que foi vender produtos de beleza. Eudora, Boticário, essas coisas. Então, eu desenvolvi muito a minha parte de vendas, principalmente vendendo os produtos de beleza. Eu tive esse insight indo numa palestra que o escritório deu, e eu não lembro exatamente o que ela falou, mas no momento que ela falou alguma coisa lá, eu falei, nossa, eu posso fazer uma renda extra sim. E daí eu me inscrevi na hora, assim, eu peguei o celular, me inscrevi e comecei a vender. E daí eu desenvolvi minhas técnicas de venda, né? Eu ia no espaço do revendedor, que era próximo ali à minha casa, e eu passava... Tinha 10 cores de batom novas. Eu passava uma, tirava foto, passava outra, tirava foto, ia mandando tudo no grupo, falando, gente, tá em promoção, de tanto por tanto, quem quiser, meia hora, vai estar na tua mão, sabe? E assim eu vendi horrores. Eu saía de lá, no escritório que eu trabalhava, era um escritório grande, então tinha... Na sede que eu trabalhava, tinha mais de 60 mulheres. Nossa. Então, eu vendi muito, assim. Eu tinha minha técnica também, além de tirar foto, o que eu achava mais bonito, eu chegava no escritório e falava, gente, olha essa sombra. Maravilhosa, brilhosa, pigmentação perfeita, baratinha. Já, na hora a pessoa já ficava. E assim eu fiz. Vendia de tudo que você pode imaginar, desses livrinhos de revenda. E assim eu consegui fazer minha primeira viagem. Só no primeiro ano que eu vendi uma das marcas, assim, eu consegui, acho que uns R$9.000 vendendo. Caraca. Na época, né? Então, foi bem legal, assim, ter essa experiência. E eu continuei vendendo até depois de me formar, porque eu já tinha minhas clientes, né? Então, enquanto eu tava lá no escritório, eu tava vendendo pra todo mundo. Caraca. Uhum. Então, você já... É aquele
aquele empreendedorismo raiz, né, se for ver. Sim. Né? Só que demorou um pouco pra florar. Sim. Começou na ótica. Começou na ótica ali um pouquinho, depois... Você não vendia nada antes? Mais jovem? Não, vendia... não, nunca vendi nada. Mas foi depois com os produtos de beleza, principalmente, que eu acho que eu realmente peguei a mãe, assim, sabe? E é o que você gosta? Ou você queria fazer outra coisa? Você gostaria de fazer outra coisa? É do que eu faço hoje? Não, vender. Vender eu gosto, assim, depois eu me descobri. Porque quando eu terminei a faculdade, antes de terminar, como eu disse, eu continuei vendendo, né? E tava ali com as duas rendas e daí fiz, enfim, a OAB que você tem que fazer para passar, que a gente pode fazer no 8º período, né? Não sei se você sabe, mas advogado pode fazer antes de se formar a prova, se você conseguir passar antes, sorte sua, porque daí você só cola o grau e já jura e tem a tua OAB na mão. Nossa. Então, é a primeira oportunidade que você tem. E eu, graças a Deus, me dediquei muito, sempre fui muito estudiosa. Estudei por 4 meses ali, sem parar, dia e noite, e passei na primeira oportunidade que eu tive. Então, passei, na hora que eu colei o grau, eu já peguei a OAB e comecei a atuar. Então, ali eu tive a experiência mesmo de advogar, como que seria. Pensei em abrir um escritório de advocacia tradicional mesmo, né, digamos assim. Nesse momento apareciam algumas demandas, eu comecei a pegar um monte de coisa, porque nesse período também que, durante a faculdade, tem a questão de você ter que fazer um estágio obrigatório. Então, eu tinha que fazer outro estágio, que era no fórum, um núcleo de prática jurídica da faculdade. Que, no caso da nossa faculdade, a gente fazia audiências pré-processuais. Então, a gente fazia ali uma mediação entre as partes para tentar fazer um acordo para a pessoa não ter que entrar efetivamente com um processo. Então, eu tive esse trabalho na vara de família, que foi também interessante para entender mais como que tudo funcionava, os processos. Então, me introduziu nessa parte de família, que não era a área que eu trabalhava no escritório, que eu trabalhava com civil, bancário. Então, logo que eu saí da faculdade, eu comecei a pegar inventário, divórcio. O meu noivo, né, que na época era namorado, o Jonathan, ele tinha algumas demandas empresariais, de defesa do consumidor e tal. E nisso que veio a primeira demanda de registro de marca, foi através dele. Então, ele tem uma empresa de comércio de peças automotivas. E ele falou assim, preciso registrar minha marca. Eu falei, tá. Não tenho a menor ideia do que é isso, porque na faculdade a gente não aprende, não tem aula de propriedade intelectual, a gente não aprende sobre isso, não tá na grade obrigatória, então eu não sabia o que era. E daí que, logo que eu me formei, que ele pediu, e daí eu fui buscar. E daí eu fiquei estudando, até me sentir segura para realmente dar entrada no processo dele. Né? Isso foi em 2019. Dei entrada no processo dele e fui atendendo uns casos ali, um caso aqui de empresarial. Nisso eu decidi iniciar uma pós-graduação de Direito Empresarial na FGV. E foi aparecendo cliente de registro de marca. Eu fui pegando experiência com pessoas próximas. Que ano foi isso? Foi em 2019. Foi aparecendo pessoas próximas. E eu falei assim, bom, agora é o momento de eu pegar uma experiência efetiva, assim, né? Ainda não tinha a visão de que isso ia se tornar a minha atividade principal, né? Minha única atividade agora, né? Eu pegava um monte de coisa e, ao mesmo tempo, ia fazendo os registros de marca. E assim fui, até que eu comecei a ver que eu tinha um diferencial no mercado, comparado com outras empresas que prestam esse serviço. Porque, bom, era só eu, né? Então, eu tinha um atendimento muito humanizado, muito transparente com as pessoas. O que eu percebi é que as empresas que davam atendimento para algumas pessoas que eu conhecia, enfim, que a gente até entrou em contato para ver como que era, para ter noção, né? Eu vi que era muita divergência de informação, ninguém parecia que sabia, que entendia do negócio mesmo, sabe? Eles não eram muito transparentes, porque existem vários motivos para uma marca não poder ser registrada. E na nossa empresa, a gente só entra com marcas que efetivamente têm chance. A gente não vai entrar com um processo só por entrar para pegar o dinheiro do cliente e pronto, sabe? Então, essa diferença do cuidado que eu tenho de me importar realmente com os clientes, eu vi que eu podia me dar bem ali, sabe? Mas ainda estava trabalhando no escritório,
paralelamente, fazendo todas essas coisas. E daí o Jonathan, que é o meu noivo, que tem essa questão de realmente ser empreendedor há muito tempo, que deu a ideia. Assim, eu acho que isso pode ser um negócio, sabe? A gente, você já tá com um monte de clientes, você já tá com um monte de processo, você tem um diferencial, você faz o serviço bem feito. Eu acho que dá pra seguir nesse caminho. Então, depois de um tempo, eu decidi abrir a empresa. Daí eu abri a Vero, criei a Vero. Mas ainda estava no escritório, porque eu tinha muito receio, né? Como eu sei que muita gente passa por essa situação de ter um emprego, ter o fixo ali e ter receio de sair daquilo pra trabalhar por conta, né? Eu tenho muitas pessoas próximas que eu sei que convivem e eu tento incentivar essas pessoas ao máximo. Porque, assim, acho que a partir do momento que você valida o teu negócio, você sabe que você faz bem aquilo, que tem demanda, não dá pra você ficar com medo, sabe? Você tem que ir, colocar energia pra fazer o teu negócio rodar, funcionar. Já tava indo muito bem antes de eu me dedicar totalmente somente à empresa, né? Então, não tinha por que eu não sair, só que é uma insegurança, né? Eu fiquei, assim, dias e noites, assim, pensando nisso, não conseguia dormir direito, porque uma ansiedade de, meu Deus, será que eu devo? Porque eu tinha um salário bom, sabe? Eu já tava há mais de 5 anos, então já tava muito acomodada mesmo, sabe? Tava muito familiarizada com o que eu fazia, já fazia há muito tempo, fazia bem. Então, por que eu ia sair daquilo, assim, sabe? Tipo, eu tive uma dificuldade bem grande pra tomar a decisão de, não, agora é só a Vero. Mas graças principalmente ao Jonathan, eu tive coragem e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Assim, eu agradeço muito ao escritório, todos os anos que eu passei lá, mas eu não tinha noção do que estaria por vir, assim, sabe? Todo mês eu pensava, nossa, esse mês, ai, não vai dar. Mas todo mês deu e, assim, super, super deu, sabe? Muitos clientes indicam para outras pessoas porque gostam do serviço. Muitos clientes já registraram marca, voltam com outros. Então, eu tinha medo eu sabia que fazia um bom serviço, mas eu tinha medo de não ter cliente suficiente para me manter. Mas foi totalmente besta, assim, meu pensamento, porque realmente deu muito certo, assim. E hoje eu sou muito feliz no que eu faço. Seus pensamentos tentando te proteger, né? Inclusive, a minha família, assim, como eu te disse, não tem muitos empreendedores, né? Então, até eu lembro de eu contando pra minha madrinha, que é uma pessoa que, poxa, eu amo demais e tal, e ela se preocupa comigo. E ela ficou meio assim, tipo, você vai sair do escritório, sabe? Deu pra ver, ela não falou, mas deu pra ver que ela ficou insegura, assim, sim, sabe? Será que isso é o melhor pra você mesmo? Sabe? Enquanto isso, graças a Deus, meu pai me apoiou muito, uma outra tia me apoiou e, enfim, o Jonathan que tava ali, que a gente já mora junto há um bom tempo, que tá ali todo dia comigo, né? Que foi a pessoa que mais acreditou em mim, até mais do que eu mesma acreditava. E que fez isso ser possível, sabe? Plantou a sementinha, né? Exatamente. Que legal. E qual que você acha que foi a maior dificuldade, assim, tipo, nesse começo, pelo menos, na sua empresa? Sem dúvidas, a maior dificuldade foi o fato de eu falar, não, eu vou fazer só isso, sabe? Eu não vou atender mais outras coisas, eu vou focar em ser boa em uma coisa. Eu não vou ficar desvirtuando, vou me especializar. Depois eu comecei a fazer uma pós em propriedade intelectual mesmo, né? Que eu já me formei faz, acho que uns 8 meses que eu terminei ela. Acho que, se não me engano. Acho que foi na metade do ano. Não, foi no começo desse ano que eu terminei essa pós. Então, eu sempre tô atrás de conhecimento para ser muito boa e entregar um serviço, assim, o melhor possível para os meus clientes, né? Então, acho que a dificuldade foi justamente essa, assim, de decidir focar apenas em uma coisa e acreditar que aquilo poderia me sustentar, assim, sabe? Dar certo. E você criou a empresa em 2019 ou 2020? Eu criei a empresa, a abertura do CNPJ, efetivamente, acho que ela foi em 2021, né? 2021 que eu abri o CNPJ, porque antes eu atuava no meu nome próprio, né? Como eu sou advogada, eu fazia tudo no meu nome. E depois que eu abri o CNPJ foi em 2021. 2021. Ano passado eu abri o CNPJ.
Um ano e pouquinho. É 1 ano e meio, eu acho que faz. E qual que é a diferença de marca e patente? Isso é uma pergunta muito, muito boa, porque as pessoas confundem demais marca com patente, né? A marca é o nome que você usa para divulgar os teus produtos e os teus serviços, né? Então, o Praticast é a marca, né, do teu podcast que você divulga aí. E não é uma patente por quê? Não seria o caso de uma patente. Porque a patente, ela diz respeito à invenção de um produto novo, enfim, ou a melhoria de um produto que já existe. Então, é sobre invenção, patente. As pessoas falam muito, quero patentear a minha marca. É muito comum as pessoas falarem isso, e, enfim. Eu nem corrijo, porque não tem porquê, né? É registrar a marca, mas o certo é registrar a marca, mas as pessoas falam muito patentear a marca, né? Mas tem essa diferença, porque tem vários tipos de propriedade industrial. Então, tem desenho industrial, tem patente, tem marca, tem software. Então, são vários tipos. E a marca é justamente você oferecer o teu produto ou serviço com o nome que você escolheu. E a patente é essa questão de ser uma invenção, né? Um produto. E na questão dos valores é diferente? Ou a mesma É diferente. Coisa? É tudo diferente. Qual que é mais caro? A patente. Muito mais caro? Muito mais caro. Caraca. É porque a patente é muito mais trabalhosa e demora muito mais tempo. A média de tempo de uma patente de um processo é de 5 anos. Nossa. Então, é bem mais demorado. E por que demora tanto? Pelo INPI, né? Depende do governo, eles demoram para fazer a análise. Já foi mais demorado, mas ainda é bem demorado. É muita burocracia, provavelmente, né? Exatamente. Muito... sim. Governo. É. Legal. E, você falou que você tava... Naquele dia que a gente conversou, você tava num país muito... Eu tava na Turquia. Fazendo o que na Turquia? Sim. Tava turistando, né? Tava de boa lá. Sim. A gente gosta de viajar bastante. E isso é uma coisa legal que o empreendedorismo me proporcionou, né? Eu poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, a gente viaja bastante. Esse ano a gente foi para alguns países, assim, e de todos eu tava trabalhando. Uhum. A gente foi pra Suíça, tava protocolando processo na Suíça. Tava na França, tava protocolando processo na França. Tava na Espanha, tava lá, trabalhando, entendeu? Uhum. Então, a gente gosta de viajar bastante, mas nunca para de trabalhar. É mó chique, eu mandei mensagem pra ela assim, falou, desculpa aí que eu demorei pra responder, que aqui na Turquia, né, horário diferente, sabe como é que é? O complicado é o fuso horário, isso é o complicado. Mas você tem quantas pessoas trabalhando com você hoje? Hoje no escritório tem 4 pessoas. 4 pessoas, Uhum. Mas é físico ou é todo mundo virtual? É físico. É físico? É físico. Em Curitiba? Em Curitiba, a gente tem um escritório bem bonito, bem legal, que foi esse ano que a gente montou todo o escritório, tá bem legal. A gente tem um LED com R de marca registrada, assim, bem, bem lindo, tá? Tem lá no Instagram de vocês? Tem uma foto. Eu tenho que postar umas fotos melhores do escritório, mas o Rzinho lá que a gente fez, que ficou bem legal, tem. E no escritório físico tem 4 pessoas, daí tem outra pessoa que trabalha com, por exemplo, a gente também oferece serviço de naming, de criação de logomarca, aí essa pessoa é terceirizada, né? Daí é mais o design, você diz? Ele faz a criação de naming, que é bem legal, assim, porque tem marcas que vêm até a gente que não dá para ser registrada. Já tem uma anterior, né? Então, não tem muito o que fazer. A gente tem que fazer uma mudança. Às vezes a gente tenta fazer uma mudança sutil, assim, mas muitas vezes não dá. Tem que mudar tudo para tornar viável mesmo aquele registro. E daí é interessante o registro de o serviço de naming, porque o empreendedor vai lá, preenche várias informações do que ele quer passar com a marca dele, né? Qual mensagem que ele quer passar. E o publicitário, que é o Thales, ele faz toda uma análise daquilo e cria possíveis nomes para tua marca. E faz isso junto com a gente, porque ele cria nomes que estão disponíveis para registro, né? Então, é muito importante você contratar esse serviço de naming e fazer esse trabalho junto com uma empresa que presta serviço de registro, porque não adianta nada criar um nome, desenvolver toda a identidade visual e depois não dá para registrar, né? Então, ele vai criando, vai mandando para a gente vai verificando a disponibilidade e depois a gente faz a apresentação para a pessoa de algumas opções. E daí ela escolhe, né, uma marca ali que faz sentido para ela. E daí a gente faz toda a parte do design, da logomarca e registra. Então, é um serviço bem completo, assim, uma solução bem completa para a marca.
E para aquisição de clientes, é mais indicação? Ou, sei lá, tem gente que vai lá no escritório fisicamente? No escritório, assim, é mais com um horário Trabalho. agendado Tá. mesmo. Se você quiser ir lá conhecer a gente, conversar pessoalmente, fazer uma reunião. Mas não vão pessoas bater na nossa porta, Uhum. por ter escritório. Até porque numa sala comercial, enfim, é um prédio gigante. A gente tá no 27, pra você ter ideia. É um Nossa. prédio bem grande. Então, é mais difícil de vir pessoas assim. O nosso meio, assim, de aquisição de clientes, a maioria é por networking, conhecer pessoas. O Jonathan, que é o meu noivo, ele já tá nesse meio aí do empreendedorismo há muito tempo. Então, ele conhece muita gente. Ele tá no meio de peças automotivas, de ar-condicionado. Então, tudo que você imaginar de marca aí de ar-condicionado, fui eu que registrei. Que da hora. Essa daí é a Samsung. Infelizmente, não. Acho que eu porra. não era nem nascida ainda. Mas eu registrei muitas. A gente tem muito cliente por meio dele, né? Que conhece as pessoas. E, assim, muita indicação. As pessoas realmente ficam satisfeitas com o serviço e indicam para as outras. Muita gente, só essa semana agora, eu fechei com 3 pessoas que já registraram marcas com a gente. Uhum. E vão criando marcas novas, né? Se a pessoa quem é empreendedor sempre tá inventando coisa pra fazer. Vai prosperando, né? Exatamente. A LTV de 6 é absurdo. Sim. É absurdo, né? Sim. Tipo, aí depois... É isso que a gente registrou só 5, né? Tem um monte de coisa que a gente deixou de registrar. Sim. Mas aí vai lançar um curso novo, vai ter que registrar o curso. Uhum. Lança um podcast... E vai com quem já fez, né? Exatamente. Você tem já a segurança que você tá contratando uma empresa que vai te dar a assistência necessária, né? Vai sempre estar à disposição ali pra te ajudar. Exato. E a gente indicou, eu não sei se fechou, mas falou que ia fechar. Daí Bugatti. Eu conversei com ela. Ela vai fazer em breve. Ela legal. vai fazer em breve. A gente trocou uma boa ideia. E o marido dela tá pra enviar documentação agora. Que o marido dela, acho que vai fechar com a gente mesmo, já tá certo. E legal. ela vai fazer mês que vem, mas ele já vai fechar dele. Que show, Uhum. que bom que deu certo. Então, ela veio aqui e aí a gente começou a conversar. Acho que ela veio pro Pod Brisa, né? Que a gente registrou muita brisa, né? Foi muita brisa. Aí acho que o Pod Brisa não. Não. Então, mas ela veio e começamos a conversar. Ela, me passa o contato. Passei e já era. Entendeu? Sim. Você vê, é bem orgânico mesmo, né? Sim. Essa importância de você prestar um bom serviço, você dar um bom atendimento pros teus clientes. Você dá o teu melhor. Porque daí sempre vai ter essa recorrência. Sempre vão indicar. E a gente também tem outras formas, né? A gente tem parceria com empresas de contabilidade. Inclusive, quero ver com a DBI se eles já têm uma parceria, porque é bem legal esse trabalho, assim, porque, enfim, sempre estão em contato com a empresa. Contabilidade, marketing, quem faz design do website. Então, a gente tem parceria com agente de marketing, com quem faz design de website. Pra indicar, você disse? Exatamente. Aí eles fazem a indicação, a gente, né, faz ali uma troca. Exatamente. A gente faz uma troca. Eu também sempre indico, né? Quando alguém precisa de um serviço, eu sempre indico os meus parceiros, né? E é bem legal, assim, ter esses parceiros. E além disso, claro, a gente tem daí o Google, né? A gente tem as nossas campanhas no Google e a gente atende pelo Google também. Tráfego pago, né? E o Instagram de vocês? Ele é mais focado em mostrar a empresa, vender? Qual que é a parada? Olha... Não só o Instagram, mas essas redes em si. Sim, é uma coisa que é um projeto pra 2023. Eu quero melhorar, quero focar em conseguir cliente por lá. Porque hoje em dia, assim, sei lá, eu devo ter conseguido 3 clientes por lá. É muito pouco. Porque a gente não investe tempo, não produz nada, também não faz anúncio no Facebook. Então, é Facebook Ads que chama, né? Então, a gente não tem esse meio de aquisição de cliente, a gente não tem. É uma coisa que eu quero implementar agora em 2023. Legal. Que o foco nessas redes, né? Tem uma coisa que a gente tá tentando se profissionalizar cada vez mais, que é crescer o Instagram. Aí, como cresce o Instagram? Reels. Reels, não tem segredo. TikTok também, que é o mesmo conteúdo, né? E eu acho muito legal o TikTok, que é algo que eu tô fazendo esse mês, né? Vou soltar a estratégia aqui pra você.
Eu quero explodir o meu Instagram com estratégia de Reels. Né? Claro que o jeito que eu produzo conteúdo é diferente de, sei lá, alguém que tem um conteúdo de culinária, um conteúdo de marcas, um conteúdo, que mais? De lifestyle, né? Tem até uma pessoa que eu tô conversando que ela quer fazer de moda, sabe? Falar sobre moda. Mas tem como criar conteúdo pra tudo. Sim, né? Com certeza. E aí eu percebo muito essa migração do pessoal do TikTok para as outras redes, né? No caso, o Pode Viajar. Teve um Reels que a gente postou no TikTok e deu quase 3 milhões de views no TikTok. E aí o que aconteceu? Tá me ouvindo aí? E aí o que aconteceu? O pessoal saía do TikTok pra ir pro podcast no YouTube. E aí monetizou o canal no YouTube por causa do negócio do TikTok. Então, hoje em dia, nessas plataformas, é realmente um vídeo. Não tem muito segredo. Tipo, carrossel, stories... Falando de Instagram, né? Carrossel, stories é mais pra galera que já te segue. Sim. Né? Aí você mantém, você também... O stories, ele traz a pessoa pro direct, né? Você vê, é tudo... É um funil, né? Sim, a gente costuma... Até ontem, veio um cliente, porque... Eu postei, foram acho que 6 marcas concedidas essa semana, e daí eu posto, assim. Eu vi. Eventualmente eu posto. Eu deixei de postar muitas, mas eu tenho que sempre postar, porque, enfim, às vezes na correria eu não posto. Mas dessa vez eu postei. E daí um cliente repostou, e daí veio uma pessoa pela repostagem dele, entendeu? Aí esses dias foi um outro cliente nosso lá no escritório mesmo, ele foi visitar a gente. E ele postou um stories de lá. Também veio uma pessoa, só porque ele tirou uma foto e marcou a localização ali, veio um cliente por ele. E tem muita gente procurando. Sim. Tem empresa de contabilidade, empresa de... Tudo que é relacionado à burocracia, tem muita procura. Sim. Né? Ainda mais relacionado à empresa. Sim. E principalmente estão buscando quando tem uma pessoa que já contratou aquele serviço, que tem uma referência ali, né? Pra ter noção se aquilo é sério. Porque principalmente no meu nicho, né, de propriedade intelectual, de registro de marcas, tem muitas empresas que acabam manchando, assim, o nome, sabe? Eu não sei se você já recebeu ligações e etc, boletos. O boleto eu recebi. Foi só criar o CNPJ, começou a aparecer boleto. Exatamente. Então, até é um aviso importante para fazer para quem tá empreendendo, que uma hora você vai receber. Recebe um boletão. Você vai receber. A partir do momento que você abre o teu CNPJ, os teus dados ficam disponíveis ali e várias empresas vão entrar em contato com você. Empresas de boa e de má fé, né? Então, já para vocês ficarem atentos, vou dar uma dica aqui, porque tem abordagens terroristas, digamos assim, que ligam, por exemplo, Gabriel, a gente tá vendo aqui que você usa a marca X. Você usa a marca Praticast. Mas a gente tá com outra pessoa aqui que quer registrar a marca. Contudo, a gente viu que você já usa desde... Eles olham a data da abertura do teu CNPJ. Você já usa desde 2020. Então, como você criou a primeira, a prioridade é sua. Você quer registrar ou você quer passar a tua marca para outra pessoa? Você tem meia hora para pagar um boleto. Aí a pessoa que não entende nada disso, leiga, vai lá e paga boleto e entra nesse círculo vicioso de cobranças e cobranças, que essas empresas até entram efetivamente com o processo. Mas eles não fazem uma análise para ver se é viável, né? Eles só entram para tirar o dinheiro. E depois vão fazendo um monte de cobrança em cima da outra, e a pessoa vai afundando no meio de um monte de cobrança, sabe? Então, tem que tomar cuidado, assim, com a abordagem que você recebe. E sempre pesquise no Reclame Aqui, no Google, para você ver os comentários que as pessoas fazem sobre as empresas. Porque eu recebo praticamente todo dia pelo Google, pela campanha, pessoas que vêm com esse relato. Porque me ligaram aqui e disseram que eu vou perder minha marca. Eu falei, olha, não é bem assim, né? Eu sempre falo, não é bem assim. Você tem o risco de perder a tua marca efetivamente? Tem. Eu explico tudo certinho como que funciona, né? Por que ela deve fazer o registro, mas deixo claro que não faz nem sentido essa abordagem que fazem, porque se eles já tivessem um cliente que quisesse efetivamente registrar a marca, eles fariam, eles não iriam ligar para outra pessoa, porque a marca, ela pertence a quem
registra primeiro. Não é quem criou primeiro, não tem nenhuma questão referente a isso. Você precisa entrar com o teu processo. Então, se já tivesse um cliente, eles registrariam. Não faz sentido essa abordagem. Para quem tem conhecimento mínimo, assim, sobre propriedade intelectual, já sabe que é balela, né? Então, eu explico para as pessoas e assim também eu consigo muitos clientes, com honestidade. Sabe? De falar, não, é assim, assado, é importante, então vamos fazer, sabe? Aí você fica mais... Eu acho que assim, tem como fazer negócio sujo e negócio limpo. Exatamente. O negócio sujo, às vezes você pode até fazer mais dinheiro. Mas Exatamente. eu acredito em karma. Ah, com certeza. Volta Com certeza. tudo. Tanto que a gente nem faz venda ativa. Assim, não é um foco nosso. Porque a gente já tentou, mas não é tão fácil assim. Fazendo uma abordagem honesta, você conseguir fechar um negócio. Sabe? As pessoas não dão muito atenção. Justamente porque recebem muitas ligações de muitas empresas. Então, já entra com um preconceito, assim, sabe? Nem quero saber o que você tá falando. Então, a gente só atende quem já sabe e claro, a gente tenta conscientizar até no Instagram, já gravou alguns vídeos, etc. Mas é mais pra quem já tem noção do que é e vai procurar a gente, que daí a gente faz o processo mesmo, sabe? Então, a maioria das suas vendas é venda passiva mesmo. Tipo, a indicação, a pessoa... No máximo, Google Ads ali. É, um Google Ads, que a gente trabalha. Também tem bastante cliente do Google. Mas é um meio a meio, assim, sabe? Pô, e são 4/5 pessoas, né? É um serviço até que é escalável, né? Bem escalável, você diria? Eu acredito que sim. Ano que vem, inclusive, eu quero contratar, agora em janeiro, já mais uma pessoa, pra investir um pouco mais em Google, em campanha e dar um gás, assim, sabe? Aí, empreendedores, fiquem espertos. É que aqui, eu gosto muito do público do Bora Pra Prática, normalmente eu contrato a galera do Bora Pra Prática. Ou dos canais que estão próximos, né? Que eu sei que já é uma pessoa já mais ligada nas coisas, né? Sim. É sempre bom achar. Então aqui é um funil. E o que você pensa pro longo prazo? Tipo, você vai fazer 1 ano e meio, né? Que você registrou mesmo o CNPJ. Porque eu trabalho com propriedade intelectual há 3 anos e que eu abri a empresa efetivamente faz 1 ano e meio, um pouquinho mais que 1 ano e meio. E o que você pensa pro longo prazo? É tipo... Tanto com essa empresa, ou abrir outras empresas, ou novos serviços? Tem alguma... A gente tem alguns planos em mente que eu não posso falar, né, revelar agora, assim. Mas o que eu mais quero, principalmente para esse ano, é encontrar outros canais de venda, assim, sabe? Que nem você falou, TikTok, uma coisa que eu nunca pensei. Eu nem tenho TikTok, pra ser bem sincera. É uma coisa que, sei lá, acho que eu tenho até um pouco de preconceito, assim, sabe? TikTok também é só tinha. Dancinha, não sei o quê, então... Mudou o TikTok é tipo um YouTube, pra falar a verdade. Eu tava ouvindo falar que se tornou, assim, concorrente até do Google, né? De pesquisar as coisas. Quando você quer saber de alguma coisa, você vai direto no TikTok. Então, quem sabe, se alguém pesquisar lá, registrar a marca, encontra a gente. Então, pode ser uma oportunidade que a gente tem, Com assim, certeza. sabe? Com todas as plataformas. Tem que ser omnichannel. Tem que estar em todas. Quem sabe um dia lançar um podcast sobre isso. Sabe? Pode ser nichado, mas eu acho que esse é o futuro mesmo. Né? Tipo, realmente, a pessoa quer saber mais sobre marca, sobre patente, tem um podcast. Sim. Quem sabe contar até a história de clientes nossos, não sei. Exato. Porque a gente tem cliente a rodo, né? Que tem vários tipos de negócio. Então, a gente tem desde empresas que faturam milhões e milhões, que já estão há anos no mercado, até pessoas que estão começando agora, que nem abriram no CNPJ ainda, que fizeram registro no próprio CPF, sabe? Mas tiveram uma ideia e falaram, não, eu quero registrar minha marca, porque esse nome vai ser meu, e depois eu vou providenciar burocracia de CNPJ e tal. Então, pessoas que estão começando, sabe? Sim. Então, a gente tem uma diversidade bem grande de segmentos e de clientes. Então, é aumentar essas outras redes. Tem, serviço, deve ser esses daí que não pode falar muito, né? Mas eu acho uma boa. Acho que toda empresa, no fundo, ela vai pra essa parte de... Toda empresa não, né? Mas as empresas que querem aumentar suas vendas no digital mesmo, eu acho que vão pra esse caminho de... realmente produzir conteúdo, né? E quando eu digo produzir conteúdo, é ensinar. Né? Ensinar alguma coisa. Tipo, se alguém vê esse podcast e fala, pô, ela me ajudou com isso daqui. Já vai ser grato, né? Você acaba sendo grato pela pessoa. Vai lá, segue o Instagram. Pode não estar no momento, né? Mas você acaba marcando a vida da pessoa de algum jeito. Exatamente. Por isso que, às vezes, vem alguns leads que
eu dou atendimento, eu vejo que a pessoa ainda tá muito no início e ela diz, eu não, né, por mais que a gente tenha um custo-benefício muito bom, formas de parcelamento bem facilitadas, a pessoa fala, ainda não tenho como, mas você me ajudou tanto e me deu um atendimento tão bom que não tenha dúvida. A partir do momento que tiver tudo organizado, eu vou registrar minha marca com você. E como eu já tô com o Google trabalhando ali há um ano e meio, né, eu vejo que realmente as pessoas voltam, elas lembram de você, sabe? Então, teve cliente, essa semana agora, teve cliente que eu atendi no começo do ano. E ele veio fechar agora. Entendeu? Então, mesmo que eu não... Até a gente começou a usar agora CRM e tal, uma coisa que a gente tá tentando deixar tudo mais organizado, assim, sabe? Na verdade, a gente começou a usar no começo do ano, mas, assim, ainda faltam uns aprimoramentos pra melhorar essa questão dos leads. Mas, às vezes, nem precisa. As pessoas gostam tanto do atendimento que elas voltam por conta própria, sabe? Não precisa ficar toda hora ali lembrando elas. E é a venda passiva, né? Eu gosto muito de venda passiva. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem que ir um pouquinho pra venda ativa, né? De ir atrás. Sim. A maioria dos nossos clientes vem por indicação. Tipo, é um que já trabalhou com a gente, aí vai lá, indica e a gente fica nessa. Né? Mas, sei lá, agora a gente vende produto também. Produto digital, né? Então, precisa ir, né? Precisa fazer pitch de venda, precisa... Tipo agora, né? Eu fiz um pitch de venda. Isso daqui seria uma venda ativa? Uma venda passiva? Tipo, eu falar aqui um patrocínio do meu curso. Acho que passiva, né? Acho que passiva, porque, enfim, as pessoas vão ver e vão entrar em contato com você, né? Não vai ser eu que vou... Eu acho que é isso, né? Não sei, eu não sou especialista. Especialista em marca. Eu sou... Então eu queria também perguntar pra você quais são os perigos, né, de você não registrar sua marca. Essa pergunta é bem importante. Então, você que tá aí assistindo, tem a noção de tudo que eu vou falar agora. Tem muita gente que não sabe que existe registro de marca, não sabe dos perigos que estão correndo por não ter. Mas você que tá assistindo aí agora vai ter total ciência e tem a obrigação de providenciar o teu registro de marca. Então, assim, primeiro, o registro de marca ele serve para garantir o uso exclusivo em todo o território nacional. Então, com o registro, você vai garantir que, seja lá no Sul ou lá no Nordeste, não vai poder ter outra pessoa utilizando a tua marca. Principalmente agora, depois da pandemia, que muita coisa que não era online, digital, enfim, se tornou, né? Porque precisou se adaptar. É muito importante você ter essa proteção em todo o Brasil. Porque, por exemplo, a gente em todos os estados a gente tem cliente. Então, a gente atende o Brasil inteiro. Não faria sentido a gente tivesse a proteção só lá no Paraná, né? Então, a proteção é em todo o Brasil. E isso garante que só você vai poder usar a tua marca no teu segmento, né? Exercer esse uso exclusivo, garantir que outros concorrentes não vão poder usar, né, a marca. Você não vai ter uma prática de concorrência desleal, de ter algum concorrente tirando clientes de você, porque vai pesquisar você e acaba encontrando outro, né? Então, é justamente para ter esse uso exclusivo. Além disso, é para você ter segurança que todo investimento que você faz na tua marca, ele não vai ser perdido. Porque imagina, você investir uma logomarca de início, né? Você pegou amor também pela tua marca, você investe tempo, dinheiro, cria logomarca, cria material personalizado, conquista um monte de cliente. Se você tem um negócio físico ainda, né? Pior ainda, que você tem uma fachada, tudo. Você faz um investimento gigantesco para aquela tua marca e você deixa de lado um detalhe tão simples, mas importante como o registro. Você coloca tudo isso em risco. Porque todo investimento que você fez pode ser perdido. Amanhã depois apareceu algum concorrente, ou até uma pessoa que não é teu concorrente. Ou, às vezes aquela marca já era registrada e você criou uma marca em cima de uma que já existia. E daí? A pessoa vai ver que você está atuando e vai te impedir de usar. Então, é importante sempre, antes de criar a marca, fazer essa verificação. A
partir do momento que você tá criando ali, ver, tá disponível ou não tá. Para daí sim você fazer os investimentos e já registrar desde o início. Então, o momento do registro não é quando você já tá bombando, né? Porque daí já pode ser tarde demais. É desde o momento da criação, sabe? É como se fosse um seguro mesmo, sabe? Você faz o seguro de um carro, de uma casa para não usar, né? Então, o ideal é que você também registre a tua marca para nem ter problema com o concorrente. Mas se tiver, você vai ter o direito de realmente impedir essa pessoa de usar, né? E garantir que você vai ter essa exclusividade no mercado. Além disso, claro, se a outra pessoa estiver usando, você pode impedir ela por meio de uma notificação extrajudicial, amigavelmente, né? Se não, tem alguém usando o podcast, você fala, né? Fulano, sai fora. Eu tenho registro aqui, você não tem o direito de usar. Você tem 3 dias para acessar o uso e fazer todas as alterações. Rede social, tudo que tiver vinculado. Você tem que mudar tudo. Uhum. A pessoa não cessou o uso, você pode processar ela. E daí você vai requerer até indenização, né, pelo uso indevido da marca. Então, ter, de fato, essa propriedade, essa possibilidade de responsabilizar terceiros, de exercer os seus direitos. E também, assim, passa mais credibilidade no mercado, né? A partir do momento que você tem uma marca registrada, o mercado e as pessoas te olham com outros olhos. A gente até recebeu pessoas que vieram atrás da gente para saber se a marca que ele estava contratando era registrada. Porque as pessoas têm isso como, assim, saber se aquele negócio é sério ou não, sabe? Uhum. E então você passa mais credibilidade. E também tem a questão de que, assim, sem o registro de marca, como que você vai... Se um dia você quiser vender a tua empresa, tua marca, como que você vai fazer a venda? Não esquece. Entendeu? Você tem que ter obrigatoriamente o registro de marca. Aquilo é um patrimônio, vai agregar muito valor. Você vai vender o teu negócio e não tem registro de marca, é um tiro no pé, entendeu? Aquele Czinho que tem nas marcas. O Rzinho. O Rzinho. O Rzinho você só pode usar depois que a tua marca foi registrada. E é justamente isso que indica que a marca tem registro. Mas aí é só quando registra com a logo, né? Junto com a logo. Não necessariamente. A partir do momento que você tem seja o nome ou o nome e a logo registrada, você pode usar. Ah, é? Sim. Vou botar o Czinho lá então pra Sim, liberar. sim. Rzinho, né? É que tem o Rzinho. Czinho também, não tem? O Czinho de copy, né? De outra coisa. E pra, assim, registrei aqui no Brasil, mas e nos Estados Unidos? Como que eu faria? Tipo, aí tem que registrar lá também? O registro, ele é nacional. Se quiser fazer em outros países, tem o protocolo de Madrid, que daí é uma nova forma, que é bem recente que o Brasil aderiu, de fazer o registro em outros países. Aí você seleciona os países, a gente faz o processo, também paga as taxas e faz em outros países. Claro, tem que verificar a disponibilidade em cada país, etc. Mas tem vários países que aderiram a esse protocolo. Então, é uma forma mais facilitada de fazer o registro. E se minha marca estiver registrada nos Estados Unidos, aí eu tenho que mudar o nome lá. Exatamente. Mas pode ser a mesma empresa, só vai ter um nome diferente lá. Nossa, faz sentido, né? Uhum. Inclusive, tem marcas que vêm de fora, né, pra entrar no Brasil. Por exemplo, tem a marca que bombou de tênis, que é aquela Vert, que é o que tem um Vzinho do lado, um tênis, que muita gente usa essa marca hoje em dia. E quando a gente foi pra França, a gente viu que lá não é Vert o nome. Lá é Veja. Então, exatamente, eles mudaram a marca para entrar aqui no mercado. Não foi nem por uma questão de impossibilidade, nesse caso, pela análise que eu fiz. Foi por uma questão de estratégia mesmo, porque Veja já tem 2 marcas muito conhecidas, né? Que é a marca de revista e a marca de produto de limpeza. Então, foi uma questão, acho que, estratégica deles de mudar o nome aqui. Mas daí eles fizeram o registro como Vert. Puta, que nomezinho que eles escolheram ainda, né? Acho que é verde em francês. Ah, é? Uhum. É de tênis? Só tênis? É de tênis. Uhum. Eu nunca vi, eu sou não ruim viu? com essas roupas. Depois eu te mostro, mas o pessoal vai saber que é uma marca que tem um Vzinho, assim, do lado, um tênis branquinho, assim, é bem conhecido. Vocês já chegaram a registrar alguma marca global, assim? A gente tá fazendo uma agora. Ah, é? Não global, né? Porque é por país. Então, a gente seleciona ali os países que a gente quer. A gente tá fazendo uma no México e uma nos Estados Unidos. Mas é um pouquinho mais complicado porque é um custo bem alto, assim, sabe? Ah, é? As taxas são em francos suíços, então... Nossa, é uma das mais caras que tem, né? As moedas mais caras. Então, realmente, você tem que estar com um negócio bem... Decolando. Pra conseguir registrar em outro país, não é tão simples. E demora mais que aqui?
E vai de acordo com o país, assim, sabe? Você vai Mas fazer. normalmente demora todos. Todos não, todos os que você já viu, pelo menos. Demora... Nada é rápido, né? No INPI. As pessoas querem o registro em 1 mês, mas... Imagina. É difícil, né? Tem todo um processo. A partir do momento que a gente protocola o processo, ele tem uma análise ali de documentos para serem feitos. Aí já demora 1 mês para fazer essa análise, geralmente. Aí o INPI torna público. Aí vai para abrir prazo para oposição, para alguém contestar o teu pedido ou não. Então, são várias etapas, assim, que fazem o processo durar um tempo considerável. Que agora os últimos que saíram demoraram 1 ano e 1 mês, mais ou menos. Então, é um processo que é longo, né? Não é tão rápido. Mas também eu sempre deixo claro para os clientes que a partir do momento que a gente dá a entrada no protocolo, eu te envio o comprovante, você resguardou os seus direitos. Então, se aparecer alguma marca depois, tentando registrar, a prioridade é sua. Né? Quem fez primeiro que vai sair na frente. E a gente já teve marca que a gente conseguiu por 2 dias de diferença de protocolo. Então, é bem importante, quando você decidiu essa marca, vamos fazer logo. Não vamos postergar. Tem muita gente que fica enrolando para mandar documentação e demora para assinar. Isso que eu sempre fiz. Vamos agilizar isso, porque... Imagina, se esse cliente tivesse demorado 2 dias a mais para agilizar, ele ia ter perdido a marca. Entendeu? Uhum. Então, é bem importante a pessoa ter ciência de que, demora 1 ano, mas tudo bem. Eu resguardei. Né? Agora é só esperar a concessão mesmo e o julgamento. Exato. Eu lembro que eu conversei com um cliente meu e ele queria me ensinar, né? Fazer o negócio registrar e tal, essas coisas. Só que eu fui com preguiça e acabei não fazendo. Mas ele falava que quando ele achava alguém no Instagram com um nome parecido com o dele, ele já chegava lá, opa, tem minha marca aqui e tal, já ia atrás da pessoa já pra pessoa não perder tempo também, né? Sim. Aí cresce o negócio lá, fica grande, aí fala, então, tchau, Sim. não vai poder mais usar. Eu acho que essa é a pior parte. É igual a gente tava com outro nome lá, assim, foi, pra falar a verdade, eu já imaginava que já tinha alguma coisa registrada, porque eu pesquisava lá o modo avião no YouTube, tinha filme, tinha música, tinha um monte de coisa. Uhum. Mas agora descobri que, né, empresas de mídia ainda, né? Tá bem no teu segmento. Porque tem essa questão. Às vezes a tua marca que você criou já pode existir, mas em outro segmento. Se for em outro segmento, não tem problema, sabe? Porque o que a gente tem que analisar, por isso que é importante contratar uma empresa que entenda bem o que tá fazendo, porque existem 45 classes para você registrar a tua marca. E qual classe que você vai enquadrar? Uhum. Então, tem classe de produto, tem classe de serviço. Então, você tem que entender, de acordo com a atividade ou o produto, né, do cliente, em que classe que você vai ter que registrar. Porque se você registrar uma errada, não vai proteger nada, entendeu? Você tem que fazer... Eu já vi muito erro, até de profissionais, assim, que, por exemplo, era para proteger uma loja de peças automotivas. E a pessoa foi lá e fez o registro na classe de fabricação de peças. Você não tá protegendo a tua loja. E você nem tem uma marca de produto. Por que você fez o registro na classe, sabe? Errada. Então, é bem delicado, assim. Tem vários detalhes que tem que ser observados. Mas até mesmo se, por exemplo, na classe 35, para ficar mais claro, é uma classe que tem uma lista enorme de tipos de serviço. Tem todo tipo de comércio, tem marketing, publicidade, assessoria, contabilidade. Então, tem um monte de coisa. Por mais que às vezes as pessoas vão e por conta própria fazem uma pesquisa no INPI. Falam, acho que não dá para registrar minha marca, porque eu pesquisei e vi que já tem registro. Mas elas não se atentam à classe que elas estão buscando. E também não se atentam que na mesma classe, às vezes, marcas podem coexistir na mesma classe. Porque pode ter uma DBI contabilidade e pode ter uma DBI que comercializa roupas. Entendeu? Quando o segmento não tem nada a ver um com o outro, as marcas podem coexistir. Mesmo que elas estejam enquadradas na mesma classe, sabe? Então, é bem importante fazer essa análise. E até para comércio, né? Porque tem uma registrada em comércio que outras pessoas não vão poder comercializar outros tipos de produto. A marca do Jonathan, inclusive, que foi a primeira que eu fiz, um conhecido dele falou que trabalhava com isso há muito tempo já. Falou que a marca dele não sairia, que a marca dele não seria concedida. Porque na mesma classe já tinha outra marca registrada no segmento de comércio. Só que quando eu comecei a estudar, eu falei, não, mas não faz sentido. Eu falei, eu vou fazer essa marca sair.
seja ter que fazer recurso, defesa, o que for, eu vou fazer essa marca sair, porque não faz sentido não sair. A marca que tinha na mesma classe que a dele, que tinha o mesmo nome, era que comercializava produtos de informática, de roteadores, uma coisa que não tem nada a ver com peças automotivas, né? Então, quando eu fiz análise, eu falei assim, não, eu vou fazer essa marca sair. E consegui. Mesmo o cara que já trabalhava anos com isso, falando que não ia sair, eu consegui fazer sair. Entendeu? Então, essa análise que tem que ser feita, ela é bem importante para verificar se realmente é viável ou não entrar com o processo. E essas informações, elas vão mudando com o tempo? Tem algum edital? Tem alguma... Tipo, você falou que você estudou. Mas você estudou isso onde? Tipo, é algo que tem a lei de propriedade industrial, né? Que é o principal, assim, para você entender todo o contexto. Tem manual de marcas, que é gigantesco, que ele tem muito conteúdo. E ele é revisado e atualizado sempre. Tem várias resoluções do INPI, então sempre tem alguma coisa ali para você estar se inteirando, né, das novidades, digamos assim. E claro, eu também estudo muito processo, né? Processos que já aconteceram, que prático, né? Para ver, que usaram de argumento nesse caso para a marca ser concedida. Sabe, teses novas, eu sempre estou estudando os processos para entender como que eu posso sempre estar melhorando ali em casos específicos, porque cada caso é um caso, né? Vai ter marca que vai ser indeferida por um motivo, vai ter marca que vai ser indeferida por outro. E a gente tem que trabalhar ali, usar uma estratégia processual mesmo para convencer o INPI de conceder a marca lá no final. Agora, saindo um pouquinho dessa parte de marcas e patentes, eu acho, né, que a gente vai sair. Como que você pensa, assim, voltando pro longo prazo, você pensa em, tipo, deixar essa empresa rodando automaticamente, criar novos negócios, tipo, ou você pensa em focar nela até o fim, entre aspas? Ela é o meu xodó, assim, eu não penso em ter outras empresas. Pelo menos não no momento, sabe? Eu penso em focar nela, fazer ela crescer gradativamente, como inevitavelmente. Sempre vai tendo mais cliente, vai tendo mais retorno, enfim, ela vai, com o tempo, eu sei que ela vai se tornar muito maior do que ela é hoje. Então, eu quero investir nela, assim, que é o que eu gosto de fazer. É o tipo de processo que eu me identifico mais. Eu percebi isso depois que eu comecei a atuar, inventário, não sei o que, processo ali, processo aqui, que ainda tem alguns processos judiciais mesmo em curso, mas não é mais muito a minha praia, assim. Eu prefiro esses processos administrativos, eu gosto do processo de venda, eu gosto de ter esse contato com os meus clientes. Então, eu prefiro continuar, por enquanto, focando no meu negócio mesmo, assim. Não tenho intenção em abrir outros. Tá bem no começo também, né? Não, tem muito que crescer. Sim. Né? E vocês já estão grande já. Pô, vocês conseguiram cliente no Brasil inteiro. Sim. Tem caso de, sei lá, algum cliente que não é do Brasil? Tem. Mas, tipo, que não é brasileiro? Não, eu tenho cliente que mora nos Estados Unidos. Mas ele quer registrar a marca dele? Ele quer registrar aqui. A gente tá registrando 2 dos Estados Unidos, que são 2 rappers. Rapper. O Chaldré e o Mirv. Eles moram nos Estados Unidos e eles registraram a marca aqui porque, enfim, a carreira deles musical é aqui, né? E daí a gente fez esse processo pra eles. Entendi. Mas não é difícil, sei lá, quando um gringo, sei lá, realmente um americano, ele quer registrar a marca no Brasil, ele vai pro negócio de Madrid. Ou ele... Como... Tem que ter uma sede aqui. Se a pessoa não tiver a sede, tem uma questão de constituir um procurador aqui, enfim, é um pouquinho mais complicado. Mas eu nunca recebi contato de empresas estrangeiras para fazer o registro aqui, que não tem sede aqui, sabe? Então, mais ou menos isso, assim, eu não tive ainda essa oportunidade. Espero ter um dia. Pô, é legal, né? Que aí já... É que assim, eu não sei como funciona as top empresas de marcas e patentes. Elas são, tipo... Se elas são globais, se elas são apenas de um país. Todas que a gente conhece são daqui mesmo. Né? Daí, quando é uma empresa... É que, geralmente, essas empresas que vão expandir para outros países, eles já têm um escritório específico para fazer isso, né? Há muito tempo. Daí, geralmente, faz pelo protocolo de Madrid, enfim. E daí vem para o INPI daqui e eles fazem lá do escritório deles, né? Empresas multinacionais muito grandes, né? Daí fica um pouquinho mais difícil de conseguir esses clientes, porque eles já
já tem há muito tempo. Né? Tem empresa que tem um setor só pra isso, né? Exatamente. Tem, por exemplo, acho que a Globo, eles têm muito registro, assim. Acho que uma das empresas que mais tem registro. Se não me engano, eles têm acho que um setor só disso, sabe? Então, dependendo da empresa, vai ter. Às vezes, tipo, é que nem advogado, né? E, tipo, às vezes você tem os próprios advogados da sua tem um empresa. setor jurídico ali dentro da empresa. Exato. Mas, legal que você, pelo menos, seguiu o caminho da faculdade, né? Se for ver. Sim. Por mais que não seja a parte judicial, né? Que eu atuo com frequência, seja mais os processos administrativos, as peças que a gente faz de defesa, de recursos, assim, se não for um advogado, é bem difícil de você conseguir fazer algo que preste, assim, sabe? Você tem que ter essa bagagem, saber como redigir uma petição. Então, com certeza, me agregou muito ser, de fato, advogada, né? Você não precisa necessariamente ser advogado para você atuar no INPI. Não é obrigatório você ser advogado, mas eu não conheço pessoas que atuam que não são, justamente por essa questão, que é muito técnico, assim, sabe? Ajuda, né? Não tem como fazer sem. Interessante, não sabia. E essa questão de parcerias que você falou, como funciona, assim, tipo, você chega na empresa, ou você vê, tipo, é igual a DBI, você vai lá, entra em contato com eles, fala assim, então... E aí? Então, os que a gente tem parceria hoje são pessoas que eu acabei conhecendo, a gente trocou uma ideia e a gente acabou fechando ali. Às vezes alguém fala, eu tenho um amigo que tem uma empresa de marketing. Aí eu falo, passa contato aí, fala com ele e tal. Eu vou lá e converso com a pessoa e tal. E daí a gente desenrola, assim. Mas eu não vou atrás de empresas aleatórias para fazer parceria. É mais no boca a boca mesmo. Mais no boca a boca. É o jogo, né? Porque eu gosto de fazer essa parceria com pessoas que efetivamente me conhecem, sabe? No nosso trabalho, assim. Porque as pessoas ficam muito com o pé atrás, sabe? A gente... A Juliana, que trabalhava comigo em abril, acho que a gente tentou ligar para o escritório de contabilidade e tal. E a gente não teve um bom resultado, assim. Então, a gente falou, nem adianta. Tá? Conforme a gente for conhecendo as pessoas, a gente vai fazendo as parcerias e eles vão indicando. E hoje em dia eu tenho clientes que eu tenho parceria. Porque, por exemplo, uma que eu fechei agora, uma parceria bem recente. Que ele tem o Alex, ele tem uma empresa de emissão de certificado digital. Então, ele começou a indicar um monte de gente. A gente fez essa parceria porque, enfim, tá em contato ali toda hora com empreendedores, né? E vai passando pra gente. Então, e da mesma forma, quando alguém precisar de um certificado, eu vou indicar, entendeu? Sim. E vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que, sei lá, vocês começam a produzir conteúdo pro Instagram, no Instagram vocês explodem. Sabe? Como que funcionaria? Tipo, você aí teria que contratar mais gente? Sim, eu teria que contratar mais gente. Eu já quero contratar em janeiro uma pessoa para ficar só no atendimento. Mas se bombar de um jeito que, né, não dê conta, a gente vai ter que contratar mais gente. Não tem jeito. E não tenho medo disso também. Se tiver demanda... Só bora, né? É que vocês falam, vocês têm... são 4 pessoas, já tem bastante cliente. Então, tipo... Não eu enxergo como algo realmente mais escalável, né? Sim. Não necessariamente vocês precisam ter... Tipo, sei lá, eu vendia quadro antigamente. Sei lá, se eu conseguisse... Sei lá, o Whindersson Nunes compartilhou um stories do meu Instagram. Acabou, quebrou minha empresa. Entendeu? Porque ia ter que contratar gente pra fazer quadro na mão. Ia ser, tipo, tudo manual. Sim. Então, nesse caso, já a parte mais manual seria, tipo, realmente essa parte do contato, né? Da comunicação ali, de pegar os dados, de vender também. Sim. Mas depois que tá protocolado, é mais aguardar. É tipo, ficar realmente vendo toda semana. Fazendo acompanhamento, que daí a gente faz o monitoramento. Claro, a gente tem software que faz isso, né? Porque tem muito processo, não tem como fazer todos à mão, né? Manualmente. Então, a gente tem software que faz esse monitoramento. E toda terça-feira, publicada a RPI. Daí a gente vai fazer monitoramento de colidência, para ver se não tem um praticast tentando registrar também, porque daí a gente vai te avisar, tem alguém tentando registrar, vamos apresentar uma oposição. A gente tem que estar sempre monitorando, ver se alguém vai contestar o teu pedido, para daí elaborar uma petição de defesa, né, ver o julgamento do INPI, se ele indeferir, a gente vai ter que elaborar um recurso. Então, é todo esse monitoramento semanal que a gente faz de cada marca.
sabe? O NPI, ele não, sei lá, já tem um Pratcast. Se alguém for registrar agora um Pratcast, não vai te avisar não, né? Não. Você vai pagar as taxas lá de bobeira. Não. Exatamente. E tem muita gente que tenta fazer o registro sozinho, né? Que você pode fazer, mas eu não recomendo de jeito nenhum. Porque tem muito detalhe que você tem que se atentar. Desde o momento do teu cadastro ali, que muita gente faz cadastro errado, que a gente sempre tem que corrigir cadastro de pessoas que já fizeram cadastro. Se você faz o teu cadastro errado, você recolhe a taxa errada. Recolhe um valor maior, sendo que você nem precisava recolher aquele valor gigante que você recolheu, porque tem empresas de pequeno porte, pessoas físicas, elas têm direito a um desconto nas taxas. Então, tem gente que cadastra errado e paga a taxa de empresa que fatura mais de 4,8 milhões ao ano. Nossa. Porque fez o cadastro errado. Então, a gente faz todo, né, tem todo um cuidado ali que você que não trabalha com isso não vai ter. Você não vai saber se atentar, né? Tem várias classificações que você tem que colocar ali no teu processo. Você tem que acompanhar, se o NPI intimar para você juntar algum documento para comprovar que você é dentista, por exemplo. Você está registrando uma marca para exercer medicina, dentista, enfim. O NPI muitas vezes intima você a juntar documento. Se você não juntou, perdeu o prazo, já teu processo vai ser arquivado. Entendeu? Então, você sempre tem que estar atento ali, se ele vai intimar a juntar algum documento, se alguém vai contestar para você apresentar essa defesa. E como que você, leigo, que não entende nada disso, vai elaborar uma defesa? Sabe? Vai, né? Só não aceita. Vai. Aí, é uma coisa que acontece com bastante frequência. Às vezes as pessoas ou iniciam o processo com outras empresas, não estão mais felizes e migram, né, pra gente. Ou pessoas que começaram o processo sozinhas e daí teve um indeferimento. Aí a gente tem que ir lá fazer um recurso. Daí é mais caro, né? Porque você veio com o BO na mão, né? A gente vai ter que fazer um trabalho ali. Às vezes a pessoa vem em cima da hora, tem 10 dias para fazer um recurso, tem que correr, tem que recolher taxa, tem que fazer tudo correndo, porque o prazo do recurso é 60 dias. Então a gente tem um bom tempo para planejar, para pesquisar, para entender qual estratégia que a gente vai usar para aquela reforma daquela decisão. Mas a pessoa vem ali nos últimos dias para a gente fazer um recurso, vai ser mais caro. E a pessoa vai ter que contratar alguém, senão ela vai perder, né? E daí, enfim, aí a gente faz todo esse trabalho e tal, e muitas pessoas se arrependem porque acabam perdendo a marca dessa forma. Porque daí, você entrou lá com o teu processo, teve algum problema, você deixou arquivar, não fez nada, o processo foi indeferido. Aí você vem falar com a gente pra fazer, porque deu tudo errado, quando a gente vai fazer já não tem mais disponibilidade. Outra pessoa já entrou. Você perdeu um patrimônio tão importante por um erro teu, de querer fazer as coisas por conta própria. Porque eu vejo assim que tem coisas que não fazem sentido. A gente investir muito tempo para aprender a fazer um negócio pra gente, sendo que a gente pode pagar alguém pra fazer muito melhor e dedicar nosso tempo pra fazer o que a gente faz de verdade, né? Fazer que nem você. Vai ficar um mês estudando pra fazer registro de marca ou vai se dedicar ao teu negócio, né? Pra fazer ele render e você conseguir pagar tranquilamente um registro de marca, né? Então. Eu até estudei. Não, quando eu tava abrindo o CNPJ também, bem lá no comecinho, na minha loja de quadro. Mas na hora que eu vi que eu tinha que ficar ligeiro lá, todo mês, toda semana, preguiça. Não, é muita dor de cabeça, não tem porquê, sabe? Exato. Imagine responder. Como que eu vou responder? Eu falo assim, então, não sei. Não concordo com isso. Eu quero minha marca. Exato. Não tem como você falar isso, né? Tem que ser uma petição bem técnica, fundamentada. Buscar, enfim, precedentes. A gente faz toda uma argumentação muito forte ali para dar as melhores chances para os nossos clientes, sabe? Porque nenhuma empresa pode garantir para você, não, 100% de certeza você vai ter o registro de marca. A gente depende do INPI, né? Mas o nosso trabalho é justamente fazer com que você tenha as melhores chances da tua marca ser concedida. Exato. É igual a DBI aí, tipo, eu não sabia que eu precisava de alvará para fazer o podcast aqui. Aí eu fui lá, falei com o pessoal, me pediu uns documentos. Aí depois passou um tempinho assim, tava lá, o meu alvará, lá em PDFzão. Aí eu fiquei, nossa, que genial, né? Sim. É muito melhor pagado que eu nem ia saber que eu precisava de alvará. Aí parece a polícia e eu tô ferrado. Imagina? Sim, tem que ter tudo certinho, né? Regularizado. Sim, por isso que é bom realmente investir nas pessoas que sabem fazer, igual um eletricista. Você vai colocar o ar-condicionado ali, foi um rolê colocar esse ar-condicionado. Até pagando eletricista foi um rolê.
Você vê? Mas não tem como fazer tudo por conta. Não. No começo até às vezes não tem grana mesmo pra investir, aí tem que ser elas por elas, né? Mas o ideal mesmo é ganhar tempo. Sim. E, enfim, a gente pelo menos tem um custo-benefício muito bom. Então, o empreendedor mesmo que tá no começo, a gente também parcela no boleto, faz tudo, assim, pra deixar o mais fácil possível pra começar a pagar. Paga a primeira parcela em 30 dias, deixa, assim, o mais viável possível pro cliente poder fazer e já proteger e não ter dor de cabeça no futuro. Exato. Eu percebi isso. Foi bem, tipo, é bem negociável, né? Sim. Porque a gente vai ter uma relação de pelo menos um ano. Não tem por que falar, não, me pague à vista agora e se vire. Não, a gente facilita. Vamos possibilitar isso pra você. Essa é a nossa intenção, assim, é conscientizar os empreendedores da importância para que eles tenham a oportunidade de fazer o registro para que o negócio deles prosperem de fato, sabe? Então, a gente tem clientes, que eu falei, muito grandes que a gente vê o crescimento, sabe? Que a gente tá ali do lado e é muito legal fazer parte da história, sabe? Eu me orgulho muito de fazer parte da história de vários clientes. Tem um cliente nosso que é lá do Piauí, que a marca dele é a Prumar do Piauí, é muito legal a marca dele. Tem várias coisas bonitas. E quando ele criou a marca, ele não tinha loja, não tinha nada. Agora ele inaugurou a loja dele, bonitona, todo... Sabe? É tão prazeroso você ver os clientes evoluindo, assim, sabe? Construindo o negócio deles. É muito recompensador, assim. Exato. É tipo, realmente fazer parte do projeto, né? Sim. Mesmo sendo... É um fornecedor de serviços, né? Fornece serviços, mas tá ali. Sim. Né? E é a coisa mais importante da empresa, né? Sim. Pelo menos eu enxergo assim. Sim. É um dos patrimônios mais importantes que existem, a tua marca. Então, você tem que cuidar dela, não dá pra bobear. Você tem que ter o registro, tem que ter ela protegida, pra se Deus o livre der algum problema de alguém usar, você poder impedir essa pessoa efetivamente, né? E evitar que você vai perder clientes, porque a gente já recebeu vários relatos. Inclusive, eu fui comprar um produto específico lá em Curitiba, acessei o Instagram, achei lindo. Falei, não, é com essa empresa que eu vou comprar. Pesquisei no Google depois, falei, naquele momento eu não ia fazer a compra. Encontrei a empresa, achei que era a empresa. Contratei, a pessoa prestou o serviço, entregou o produto, instalou. E daí eu fui ver que não era a mesma empresa. Era um nome praticamente igual. Não era exatamente o mesmo nome, mas era um nome praticamente igual. Eu fui, assim, pelas marcas serem tão similares, eu fui enganada, digamos assim, sabe? Porque eu achei que tava comprando de uma, na verdade tava comprando de outra. Então, a importância de você fazer o registro, né? Porque as marcas não são exatamente iguais, mas elas eram muito parecidas. E o NPI tem essa questão também. Seria injusto se, por exemplo, você registra Pratcast e outra pessoa pode usar Pratcast ou podcast, sei lá. Coloca alguma coisa depois só pra dizer que é diferente, sabe? Inclui algum elemento ali. Isso não é suficiente pra distinguir as marcas, né? Se elas estiverem atuando ali no mesmo segmento, pessoas como eu, que me confundi contratando, comprando esse produto, pode acontecer. Né? E daí, por isso que a gente faz uma análise muito ampla. Porque não seria justo. Eu registro minha marca, Vero Marcas e Patentes. E daí outra pessoa registra Vero Propriedade Intelectual, né? Então, não adianta, assim, você mudar uma coisinha ali, duplicar uma letra, achar que você vai conseguir o teu registro, sabe? Por isso que a análise que a gente faz é muito ampla. É da grafia... É da fonética, é da ideologia da marca, da tradução, né? Então, nesse sentido, assim, sabe? Por mais que as pessoas, às vezes, vão fazer a pesquisa, lá acham que a marca está disponível, mas tem uma pesquisa avançada que tem que ser feita para concluir que é viável mesmo registrar a marca, sabe? Exato. Quando eu fui pesquisar a primeira vez, eu pesquisei só o nome da empresa que eu queria. Aí, não tenta, tá de boa. Vai nessa, né? Não é assim que funciona. Porque, principalmente, a gente fala assim, mas e se eu, por exemplo, uma marca X, Bela. Quero registrar Bela pra vender pra vender roupas.
Se eu colocar 2 L's, dá daí? Porque já tem Bela com L? Não, né? Porque a fonética é a mesma. Então, o INPI faz análise da capacidade dos consumidores na hora de pronunciar as marcas fazer essa confusão. Né? Se elas forem similares, eles não vão conceder e nem seria justo conceder, né? Porque você faz um registro já pra você evitar esse tipo de problema. Você já conheceu alguém que trabalha lá dentro? No INPI? É no INPI. Não, infelizmente Doideira, não. né? Eu não imagino quem... são advogados? Você tem Não, alguma ideia? eles são agentes do INPI, né? Eles são funcionários públicos. Treinados mesmo pelo próprio órgão lá. deles, Pela né? autarquia, que é o INPI. Entendi. É que a gente não pode viajar, a gente tá... É bem parecido até, né? Tipo, a gente quer chamar pessoas que fazem entrevista do visto. Ai, que legal. Imagina, que louco que ia Poxa. ser. Nossa. Será que ele pode falar alguma coisa pra gente? Exatamente. Eu acho que... Eu não sei. Eu não sei se seria possível, porque acho que tem, principalmente no visto, eles têm, acho que, acesso a muita informação ali das pessoas, né? Eu tenho muita curiosidade de saber isso. Porque eu fiz o meu, acho que faz em 2018, sei lá, acho que eu fiz. E uma amiga minha fez agora, faz nem uma semana. Ela falou que eles focaram em perguntar mais como que... Em saber se ela, com o noivo dela, realmente era um casal. Isso que eles focaram. E daí eu queria entender, assim, o critério deles. O que eles analisam? Que busca que eles fazem das pessoas? Porque quando eu fui lá, eu percebi que eles já sabiam muita coisa da minha vida. Ah, sabe. Eles teve no último episódio do Pode Viajar, foi com um pessoal que faz mentoria pra você tirar seu visto. E eles falam que eles sabem muita coisa. Desde, tipo assim, na hora que você chega lá sei lá, nos Estados Unidos, eles podem pegar seu celular e abrir seu WhatsApp. Teve caso de gente que tinha grupo, sabe? Você vai para os Estados Unidos e aí já tem um cara lá que vai te dar emprego e vai te dar uma casa. E aí o que acontece? O cara chega lá né? Na alfândega, sei lá. Da imigração. Na imigração. E aí ele pede o WhatsApp, aí achou o grupo. E aí o que ele fez? Esse cara já teve que voltar pro Brasil, mas ele pegou o número de todo mundo que tava no grupo. E fica marcado lá. Ah, claro. Então se você chegar lá e seu número estiver na lista, às vezes você nem sabe por que você foi negado. É porque você tava no grupinho ali da galera. Sim. Eles não bobeiam, né? Eles são bem espertos. Compra de cartão. Tipo, sei lá, você mostra um visto ali, vê as passagens, aí tipo, eles conseguem saber quando que você comprou por causa do seu cartão de crédito. Sabe? É muita coisinha assim que a gente nem imagina. Os caras sabem tudo. Uhum. Tipo FBI mesmo. Sim. Você já viu como que é o negócio do visto americano aqui em São Paulo? Não, eu tirei no Rio de Janeiro. Eu não sei como que é no Rio, mas aqui eu sem querer passei na frente. Cara, eu primeiramente tava achando que era um parque. Mas é um gigante, sabe? Um negócio enorme. Não, lá no Rio de Janeiro não é assim, não. Não? Não. Nossa, parecia É um prédio normal, assim. Parecia tipo uma Casa Branca, sabe? Uhum. Tipo, era câmera em todas as calçadas, assim, um negócio sinistro. Aí eu fui ver o negócio do visto americano. Caramba. Ué. Estados Unidos vem com tudo, né? Mas aqui não conheço, nem sei onde é. Que bairro que é? Ah, não, né? Aqui não. É lá... Aqui... Quer dizer, não vou falar o bairro aqui, né? Mas lá é o... Que a minha amiga tirou aqui em São Paulo. É perto do... Mas a demora pro visto tá gigantesca, né? Tem gente que vai fazer em outros estados. Né? Pra fazer mais rápido, né? É que lá em Curitiba não tem, né? Diz que estão pra abrir agora. Que doideira. Eu ouvi falar que vão abrir, graças a Deus, porque... Tem que pegar os primeiros da fila aí. Para as pessoas ali próximas que querem fazer, já agenda e faz. Mas a gente tem que vir para São Paulo, tem que ir pro Rio de Janeiro. Eu marquei no Rio de Janeiro, só que eu fiz faz tempo, né? Então foi muito mais rápido. Agora, acho que depois da pandemia que aumentou muito o tempo, né? Minha amiga, acho que demorou mais de 1 ano para fazer. Nossa. Pra gente conseguir agendar. Né? E eu acho que é muito coisa de... Eu não sei se foi acúmulo, né? Deve ter acumulado por causa da pandemia. Ou porque eles estão meio que... Depois da pandemia começaram a... não tenho ciência também. Mas tá demorado, tá bem mais difícil. E agora também tá a questão do passaporte, que não estão emitindo, né? Que tá suspenso. Ah, é? Aham. Nossa. Diz que é por falta, acho que, de verba. Não sei que sentido que faz isso. A gente não paga. Mas se entrar lá no site do governo, uma cliente minha... que a marca dela foi concedida essa semana, inclusive. Ela é uma querida, ela sempre me pede ajuda pra um monte de coisa, né? Uhum. Tipo, aleatória. Eu adoro ajudar ela. Pros meus clientes, eu ajudo tudo que eu puder.
E ela veio me perguntar sobre o passaporte. Que documento precisava e tal. Daí eu falei pra ela. E falei assim, mas tem que dar uma olhada. Porque a gente vai fazer uma viagem pro Japão agora, ano que vem. E até eles mandaram um aviso. Se você não tem passaporte, você pode reagendar, né? Porque eles não estão emitindo nesse momento o passaporte. Daí eu entrei no site do governo, tá lá, que tá suspenso desde o início de dezembro. Então, é uma coisa pra quem quer viajar, também tem que prestar atenção nisso. Ferrado. Eu não tenho nem passaporte ainda. Não? Não tenho. Gabriel, como assim? E agora você me dá uma notícia dessa? Pois é. Triste. Eu tenho preguiça, pra falar a verdade. Mas eu vou tirar. É bom, né? É bom ter um passaporte mas ainda. o passaporte é bem rápido de fazer, é bem simples, não tem muita... O problema é o visto, né? O mais chatinho é o visto mesmo, que tem que preencher um formulário gigantesco. Eu fiz o meu visto sozinha. Tem gente que contrata empresas, talvez hoje em dia eu contrataria pra nem ter essa dor de cabeça, né? Uhum. Mas na época eu também falo inglês, então eu vi ali o que tinha que fazer, preenchi, agendei e deu tudo certo. E o visto é pra... Tem dos Estados Unidos? Tem, tipo, pra cada país, né? Tem países que, pra brasileiros, né? Depende da tua nacionalidade, que daí eles pedem o visto, né? Os Estados Unidos é obrigatório. O Japão que a gente gente também tem que emitir o visto antes. Mas aí tem que ir num lugar aqui no Brasil, igual o negócio dos Estados Unidos. Lá em Curitiba tem. Daí a gente pode fazer por lá. Entendi. Daí é como nos Estados Unidos também, mas acho que pelo que eu vi, é um pouco mais simples, assim. Você não tem todo esse... Você tem que ter toda a documentação bonitinha e tal, mas não é, acho que, tão difícil quanto os Estados Unidos, sabe? Uhum. E o visto também tem, pelo que eu vi, tem um período de validade menor, porque o dos Estados Unidos é 10 anos, né? 10 anos. 10 anos. E do Japão é um período menor. Que show. Eu tô precisando. Mas a Europa, por exemplo, pra turismo não precisa pra nenhum lugar. Ah, é? É. Então eu vou pra Europa. Tchau, Estados Unidos. Não quero mesmo. Pra Turquia a gente foi, não precisa também. Ali na Ásia, poucos lugares eu acho que precisa. Eu queria até perguntar, mas vocês vão falar, não pode viajar sobre isso, né? Não, mas vocês foram, nossa, vai ser show. Tá pra ano que vem, né? Janeiro. Ano que vem a gente tem pra fazer Japão, tem Tailândia. A gente comprou umas promoções. E daí vai ficar pro ano que vem. Nossa, Tailândia, que doideira. Você foi pra qual país da Ásia já? O único país que eu fui na parte asiática foi Turquia. Turquia. Que daí a gente foi pra Capadócia, lá fica... Aí também tá a parte de Istambul ali, que fica na Ásia. Mas mais pra lá a gente não foi ainda, não. Eu tenho muita curiosidade de ir pra Coreia do Sul e Singapura. Singapura... Não é na Coreia do Sul, não, né? Não. Ah, tá. Não, Singapura é um país tem um aeroporto lindíssimo lá também. Tem tudo é lindo lá, né? O negócio é sinistro. Sim. E o pessoal vai lá pra fazer dinheiro, né? Pelo que eu... não sei disso. É tipo uma Dubai lá dos asiáticos. Dubai é engraçado, porque Dubai é um lugar que eu não tenho a pira de conhecer, sabia? Eu também não. Não é um lugar que me dá vontade. O Japão é um dos lugares que eu mais quero ir. Eu acho que vai ser um lugar super diferente. Tailândia também, que tem muitas belezas naturais. E a gente também vai pro Peru, que eu quero muito ir no Machu Picchu. Nossa, deve ser sinistro lá, né? Sim. Itália, que é o lugar que eu mais quero conhecer de todos, até porque... Você sabe por que o nome da nossa empresa é Vero? Não. Alguns clientes perguntam e eu adoro responder essa pergunta. Porque meu nome é italiano, né? Bianca. E os meus familiares todos são descendentes de italiano. Meu bisavô veio da Itália. Então a gente tem essa influência muito forte. E eu amo tudo que é da Itália. Pizza, massa, culinária. Não conheço lá ainda, mas eu tenho muita vontade de passar um tempo lá. Eu amo a língua, eu acho lindo. Enfim, é um país que eu sou apaixonada, assim, sabe? E daí, quando a gente pensou em criar o nome da empresa, eu pensei assim, eu quero o nome em italiano. E eu quero que tenha as cores da bandeira da Itália. Eu quero que tenha essa referência, essa pegada. E pra quem tá criando uma marca, sabe que é difícil. Não é tão simples você criar uma marca que tenha um significado e que seja diferente, distintiva e que também esteja disponível no INPI, né? Que, imagina, ainda mais a gente, uma empresa de registro de marca. Né? Você não conseguir nem registrar a tua própria marca... Aí é sacanagem, não, aí né? é sacanagem. Então, a gente fez muitas análises. A gente tinha pensado em Guardiane,
que é guardião italiano e tal. Tem essa parte que remete à proteção. Mas não tinha como, tinha uma similar lá. E a gente ficou quebrando a cabeça. Então, eu falei assim, um dos nossos diferenciais é a transparência, é a verdade. Então, vamos dar nome de... Muita gente fala a expressão, é vero, é vero. Minha família, pelo menos, fala muito. Lá na nossa região, lá tem muito italiano. Então, muita gente fala isso. É vero. Verdade, vamos colocar vero. Porque daí justamente transmite esse nosso ideal, assim, sabe? De ser verdadeiro e transparente. Então, foi por isso que a gente deu esse nome pra empresa. E eu amo. Que legal, que legal. E aí você nunca foi pra Itália? Não, a gente vai ir em maio. Vocês têm tudo viagem marcada já. Né? É, tudo promoção que a gente compra. A gente vai aparecendo uma oportunidade e vai comprando. Vocês são nômade, então? A gente... Assim, apareceu uma passagem barata, a gente tá comprando. Ah, que da hora, que da hora. Aí vocês ficam em Airbnb mesmo? A gente não faz viagens de luxo. Uhum. É porque a gente gosta de viajar bastante. Então, a gente vai no que tiver um custo-benefício bom. Também não vai num lugar caindo aos pedaços, perigoso. Enfim, pega uma localização boa. Geralmente em Airbnb. Geralmente em Airbnb. Mas nem sempre, assim, sabe? Por exemplo, agora em fevereiro a gente vai pra Nova York, no Carnaval. Lá é um lugar que Airbnb não tem, assim, é hotel, tem muito hotel lá, né? Ah, então, tem Airbnb, mas é mais afastado, lá no Brooklyn, enfim. É muito pouco, muito pouco, assim. É muito hotel que tem lá. Sim. Então, nesse caso, a gente vai pra um hotel, né? Mas geralmente é em Airbnb que a gente fica. Chique. Hotel. Porque a gente foi na opção mais em conta ali. Mas Nova York não tem como. Nova York é... Nova York. Tipo assim, essas cidades eu não tenho vontade de visitar, sabe? Eu sou muito mais... Tipo assim, eu gostaria muito mais de viajar pelo Brasil do que às vezes até ir para outros países. Tipo, na Ásia eu tenho vontade, sabe? Porque eu sou muito curioso. Tipo, tem o Ocidente e o Oriente. Tem tanta coisa lá no Oriente que a gente não sabe de nada. Nada. Os costumes, a cultura é muito diferente. A saúde, a espiritualidade. Nossa, é um outro planeta mesmo, se for total. ver. Nos Estados Unidos não tem tanta diferença assim, né? Quando eu fui pra Nova York a primeira vez, eu fui na casa da minha amiga, né? Então eu não fiquei hospedada em nenhum lugar, enfim, nem tive esse gasto. Até me surpreendi com os valores agora que eu tive que reservar. Eu não contava que ia ser tão caro. Mas, por exemplo, a gente foi pra Turquia, né? Até quando eu tava falando com você. E lá foi o lugar que deu um maior choque, assim, de cultura, de diferença. Porque eles são 98, 99% do Islã. Né? Eles são muçulmanos. Então, na cidade, Istambul e também na Capadócia, principalmente em Istambul, tem muita mesquita, assim, é uma em cada esquina, tem muita mesquita. E a gente não tinha noção de como que funcionava efetivamente a religião. Claro, a gente vê as mulheres, né, com hijab, algumas de burca, com o cabelo coberto. Isso já é bem diferente daqui, né? A gente não vê muita gente, né, com esses trajes. E eles têm seis rezas, né, no dia... Acho que 5 ou 6 rezas obrigatórias que eles têm que... eles cantam, assim, eles cantam rezando. Então, e vai de acordo com a posição do sol. Então, eles começam quando o sol começou a aparecer, mas ainda não nasceu. Eles iniciam a primeira, a gente descobriu isso acordando com eles cantando muito alto no quarto, sim, foi um alarme. Mas é bonito? Ou é estranho? É estranho, né? É diferente. Eles falam, Muhammad, ficam, sabe, cantando assim. E daí eles ficam um tempo, daí eles param um pouquinho, aí que tá do lado canta, pra não virar uma competição de som, né? Que tem alto-falante. Então uma canta, daí para um pouquinho, daí outra canta. E daí ficam cantando, rezando ali, e daí para. Daí depois o sol nasceu, cantam de volta. Aí o sol tá meio-dia, né? O sol chegou ali no meio, canta de volta. Aí chegou no horário que o sol... tá fazendo uma sombra no objeto que é 2 vezes o tamanho dela. Eles rezam de volta. Aí o sol tá se pondo, rezam de volta. Então, é bem diferente, assim, sabe? Que doideira. E a gente... E aqui sei lá, o que mais tem aqui deve ser igreja mesmo, evangélica, católica, no final de semana. Né, você vê? E lá eles
É bem mais comum, né? Eles reafirmam todo momento a fé deles em Alá. Alá, né? Pô, que legal. Ô, Bianca, você tem mais alguma coisa, assim, que você gostaria de falar do seu... Onde acham, né? Onde podem te achar também, que eu acho que é muito interessante. Sim, para quem tem uma empresa, tá com um projeto em mente, tá estruturando ou já tá em funcionamento, enfim, mande um direct pra gente com a palavra marca e a gente vai entrar em contato com você para fazer essa pesquisa que eu tanto mencionei aqui, que é importante ser feita, né, previamente. A gente faz a pesquisa para vocês e daí depois explica tintim por tintim como funciona tudo, passa o orçamento sem compromisso para vocês entenderem como que tudo funciona. Qual que é o arroba? O arroba é Vero_marcas e patentes. Tá na descrição também. Isso. Então sigam lá, mandem mensagem pra gente vai ter o maior prazer de atender vocês. E é isso. Obrigado, tá, por ter participado. Eu gostei demais do papo, falando até de viagem um pouquinho, sim. né? Que vocês são pessoas viajadas, né? Então é difícil não tocar nesse assunto, né? Não, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui, uma oportunidade muito diferente. Nunca estive em um podcast. Então foi uma coisa desafiadora, que eu fiquei um pouquinho nervosa, mas foi bem legal, bem prazeroso. Bom, espero que abra portas para mais podcasts aí para você, tá? Então, obrigado, tá? Obrigada. E obrigado aí para quem acompanhou até agora. Tchau, Valeu, gente. falou.